E aí, estava ansioso pelo segundo episódio da nossa série de podcasts Nossa Senhora? Quem é essa mulher? Pois então pronto, o segundo podcast chegou e hoje, como combinado, vamos falar de Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes. Como já vimos no podcast passado, Nossa Senhora tem inúmeros títulos e eles são dados por alguma razão especial. Você se lembra disso, né? O título Nossa Senhora de Lourdes não nos dá nenhuma referência sobre a personalidade de Maria. Não dá oportunidade de irmos deduzindo já de cara o porquê do nome, a menos, é claro, para os que já ouviram falar sobre uma cidadezinha francesa chamada Lourdes. Na verdade, a essa altura, é fácil pensar que quase todos já sabemos disso, ou pelo menos muita gente sabe. O título que vamos refletir hoje tem relação com uma das cidades que Nossa Senhora apareceu. Apareceu? Como assim apareceu? É simples. Bom, na verdade, nem tão simples assim. Afinal, estamos falando de uma aparição da própria Mãe de Deus. Acha pouco? Mas vamos pensar sobre isso juntos. As aparições marianas aconteceram em vários lugares do mundo e até hoje há quem diga que aconteçam. Mas isso não é uma coisa assim tão superficial para que qualquer pessoa saia por aí dizendo que viu Nossa Senhora e por isso um novo título deva ser criado. Após o relato de alguém sobre ter visto a pessoa de Maria, há uma caminhada bastante criteriosa para que a igreja afirme que aquele fato é realmente uma aparição mariana. Mas não vamos falar disso hoje, até porque esse fenômeno daria mais uma série inteira para que todos os detalhes fossem esclarecidos. Por agora, vamos apenas entender que, de fato, Nossa Senhora esteve presente na cidade de Lourdes no ano de 1858. A devoção a Maria sobre esse título é mundial. A fama das aparições de Lourdes se espalhou mundo afora e até hoje é arraigada nas famílias de todos os lugares. Mas vamos ao que interessa. Como, onde e de que maneira se deram essas aparições? Quem viu isso? Como já disse, estes fatos aconteceram em uma cidade francesa, chamada Lourdes. O ano era 1858. No dia 11 de fevereiro, Bernadette Soubirous, uma menina doentia por conta da asma, saiu com outras duas jovens para buscar gravetos de lenha para aquecer a humilde casa em que sua família era obrigada a morar após o pai passar por dificuldades de sustentar a família com o seu ofício. Por esse motivo, a família vista como derrotada no local morava em uma habitação bastante pobre e, do ponto de vista de infraestrutura, nada favorável para a saúde já pouca de Bernadette. Ao chegarem próximo ao local em que iam pegar os tais gravetos, Bernadette sugeriu às outras duas que fossem ver o encontro das águas do rio Gave. Elas foram e se depararam com uma quantidade imensa de água. As companheiras de Bernadette não pensaram duas vezes. Tiraram os sapatos e entraram nas águas geladas que tinham diante de si. Quando no percurso, Bernadette repara que as meninas choravam e ao perguntar o porquê, elas responderam que a água estava tão gelada que não lhes restavam muito senão chorar. Bernadette, por sua vez, temendo a piora da asma, foi mais prudente. Pediu que as outras jovens a ajudassem a colocar pedras pelo caminho que ela deveria fazer para que pudesse passar sem tirar os sapatos. Mas as meninas disseram-lhe que não, se quisesse passar, que fizesse exatamente como ela estava fazendo. Ela se arriscou a ir um pouco mais adiante e percebeu que não poderia passar calçada. A essa altura, as meninas já estavam mais distantes. Bernadette então resolveu tirar os sapatos e as meias. Descalça de um só pé, ouviu um barulho, como uma ventania, e se assustou. Ao olhar ao redor, não viu nada de diferente. Ela estava diante de uma gruta de pedra, mas não olhou para a gruta, mas apenas para o entorno. Como não notou nada normal, continuou a tirar os sapatos, e então ouviu novamente o barulho. Ao ouvi-lo novamente, olhou para a gruta de pedra e percebeu a presença de uma mulher vestida de branco, com um cinto azul atado à cintura. A mulher era muito bonita, e sua roupa demonstrava uma brancura como Bernadette nunca havia visto igual. Além disso, a mulher trazia um rosário muito bonito e grande que lhe caía do braço até quase após os pés. Aliás, falando em pés, a tal mulher trazia em cada pé uma rosa, mas não eram rosas comuns, eram rosas da cor da corda de seu rosário.
Bernadette, ao ver a dama, ficou perplexa, não conseguia reagir. Não teve dúvidas, colocou a mão no bolso e retirou o terço que costumava trazer junto de si. Quis fazer o sinal da cruz diante daquela mulher misteriosa, mas não conseguia. Era como se uma força impedisse de fazê-lo. Em seus relatos escritos, Bernadette nos contou que tentava levantar a mão à testa, mas a mão caía de volta ao lugar. A dama misteriosa, percebendo isso, tomada do terço que carregava, traçou sobre si o sinal da cruz, e então Bernadette pôde fazer o mesmo, embora tivesse as mãos bastante trêmulas. Bernadette rezou o terço sem tirar os olhos da mulher. As contas do terço corriam por entre seus dedos, mas sua boca não se movia. Ela estava extasiada. Ao terminar a oração, a dama deu sinal com a mão para que Bernadette se aproximasse, mas ela não ousou fazer isso. Então a dama sumiu. Quando as companheiras retornaram, disseram a Bernadette que não tinham visto nada. Bernadette, por pressão, contou às meninas o que tinha visto na gruta, e ninguém mais havia visto, apenas ela, e pediu para que não contassem a ninguém. Em vão, a notícia se espalhou rapidamente. Numa segunda visita à gruta, Bernadette resolveu levar consigo um pouco de água benta, pois se fosse de Deus, a água benta não faria mal à dama. Entretanto, se fosse da parte do maligno, não resistiria a isso. Foi acompanhada novamente. Chegou, pegou o terço, rezou a primeira dezena e a mulher surgiu novamente diante dos seus olhos, mas apenas ela via novamente. Em seus relatos sobre as aparições, ela escreveu exatamente assim: então, comecei a jogar água benta nela, dizendo que, se vinha da parte de Deus, que permanecesse, se não, que fosse embora. E me apressava sempre a jogar-lhe água. Ela começou a sorrir, a inclinar-se. Mais água eu jogava, mais sorria e girava a cabeça, e mais havia fazer-lhes aqueles gestos. Eu, então, tomada pelo temor, me apressava a aspergi-la mais, e assim o fiz até que a garrafa ficou vazia. Quando terminei de rezar meu terço, ela desapareceu e não me disse nada. Nós nos retiramos para assistir às vésperas. A notícia foi se espalhando e logo um grande número de pessoas sabia do acontecido. Bernadette ainda não tinha ideia de quem era aquela mulher e o que ela estava querendo. Fosse o que fosse, estava encantada. Em uma terceira visita à gruta, a mulher falou com Bernadette, perguntando se ela queria ter a graça de voltar ali 15 dias. Bernadette disse que sim. A partir da quarta visita, Bernadette era sempre assistida por um grande grupo de pessoas, mas ninguém via nada do que a menina via. As autoridades da igreja não davam muito crédito a Bernadette, mas ela continuava firme. Com todas essas situações contornadas, Bernadette regressou à gruta por mais algumas vezes. A dama pedia que ela instruísse as pessoas a rezarem pela conversão dos pecadores e dizia: penitência, penitência, penitência. Em dada aparição, Bernadette relata o seguinte: a senhora me disse que eu deveria beber da fonte e lavar-me nela, mas como não havia, fui beber no gave. Ela me disse que não era ali e me fez um sinal com o dedo para ir à gruta, mostrando-me a fonte. Eu fui, mas só vi um pouco de água suja. Parecia lama, e tão pequena quantidade que com dificuldade pude colher um copo no côncavo da mão. Eu me pus a arranhar a terra, até poder colhê-la, mas umas 3 vezes joguei fora. Foi só na quarta vez que pude bebê-la, de tal maneira estava suja. Ela me disse para comer da erva que se encontra no mesmo local onde eu fui beber. Foi só uma vez, ignoro por quê. A surpresa não parou. Após beber da água barrenta, comer de uma erva que estava no chão, a mulher ordenou que ela se lavasse com aquela mesma água. As pessoas ficaram desiludidas, pensavam que Bernadette estava louca. Estes fatos, porém, continuaram a atrair a atenção do povo. O povo ficava perplexo ao perceber que naquele lugar de água barrenta brotava agora uma quantidade considerável de água limpa e transparente. Na noite daquele dia aconteceu o primeiro milagre. Uma mulher chamada Catarine Latapie, que estava grávida de 9 meses, tinha 2 dedos da mão direita paralisados. Depois de emergir os 2 dedos na água, eles voltaram ao normal milagrosamente. Em 2 de maio de 1858,
Havia por volta de 1.650 pessoas presentes e a dama pediu que ali se construísse uma capela. Bernadette falou com o padre e ele achou um absurdo. Disse à menina que então a mulher dissesse quem era e aí sim, se fosse real, a capela seria feita. Bernadette perguntou à dama e ela não lhe respondeu quem era. Apenas disse que queria que as pessoas fossem até lá em procissão. O padre achou este um disparate ainda maior que o primeiro. Não permitiu. Mais uma vez, a menina perguntou à dama quem ela era. E então ela recebeu de resposta a seguinte frase: Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não fazia nem ideia do que aquelas palavras queriam dizer, mas foi contar ao padre. Diante deste fato, ele não teve dúvidas. A tal dama era Nossa Senhora. E ele não teve mais dúvidas, por um motivo muito simples. Imaculada Conceição quer dizer aquela que desde a sua concepção não tem mácula, ou seja, desde a concepção não tem pecado. E esse era um dogma proclamado há pouco tempo pela Igreja. Com toda certeza, Bernadette não teria ouvido isso em qualquer lugar. Não saberia por que isso se tratava de Maria, e muito menos que saberia o significado daquelas palavras. Desde essas aparições, os milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes são recorrentes, mesmo nos dias de hoje. Após 2 anos, depois de estudos muito profundos, o bispo local decretou que a Virgem Maria tinha de fato aparecido a Bernadette na gruta e que os fatos que ali passavam não podiam em nenhuma circunstância ser provados cientificamente. Após outros 2 anos desse decreto, o Papa da época permitiu o culto e a veneração a Nossa Senhora sob esse título. Mas você deve estar perguntando, e Bernadette? Bem, Bernadette viu Nossa Senhora na gruta por 18 vezes e sempre levou uma vida de serviço ao próximo. Quando tinha 22 anos, ingressou no convento de Nevers e lá permaneceu até os 35 anos, quando após uma intensa doação aos irmãos necessitados, retornou para junto do Pai. Algum tempo depois, ela foi canonizada e é, portanto, Santa Bernadette sob Rus. Hoje, mais de 100 anos após a sua morte, seu corpo continua intacto e está na capela do convento onde faleceu. E então, é uma história incrível, não é? Não percam o próximo podcast onde falaremos sobre um título também muito conhecido e relevante para a história mundial. Sabe de que título estou falando? Nossa Senhora de Fátima. Não vai perder, hein? Fique ligado no podcast da semana que vem. Até lá!